Bem, eu quero falar com vocês, nessas 3 semanas, eu estava lendo um artigo pós-pandemia. E quando eu li esse artigo, isso deve ter uns 2 meses, explodiu dentro de mim uma série de mensagens baseadas nesse artigo, sobre a maneira que a pandemia agiu na vida das pessoas. Pessoas com Jesus, pessoas sem Jesus, pessoas mais ou menos com Jesus, mais ou menos sem Jesus, que foram a ampliação, a expansão da quantidade de doenças na alma das pessoas. Elas lidaram com muitas incertezas, elas lidaram com muitas mortes. Ontem, por exemplo, foi aniversário, quinta-feira foi aniversário da minha mãe e da minha tia, são gêmeas. E eu não consegui falar com a minha tia, E não consegui falar no dia depois com a minha tia, eu consegui falar com a minha tia sábado. E assim mesmo só pelo zap. Sabe por quê? Porque ela não ligou o telefone, ela não saiu da cama, porque o marido dela morreu durante a pandemia. E aí, esse sentimento tomou conta dela. Mas você olha para ela não tem nenhum hematoma, ela não tem nenhum corte, ela não tem nenhuma cicatriz, ponto, não tem nada. Você olha, ela está perfeitinha, ela não está com defeito, ela não está com nada. Mas ela tem uma doença, lá na alma dela. E quando nós falamos doenças na alma, deixa isso daí. E quando nós falamos doenças na alma, a impressão que dá é que isso não tem nada a ver com Deus. É que isso assim é algo quase herético. Há uns 50 anos atrás seria. Se há 50 anos alguém falasse assim, nós vamos pregar uma série sobre curando doenças na alma. Meu Deus do céu. Por quê? Porque tudo que diz respeito à alma, à mente, sempre foi muito atribuído a Satanás. Sempre foi muito atribuído ao diabo, a demônios. Tem, e nós vamos falar um pouco. Mas com os anos, com a iluminação, com leituras de salmos, com o estudo da vida de profetas, como do profeta Elias. Eu fui no Monte Carmelo, e um dia você vai lá em Israel, no Monte Carmelo, e foi lá que Elias orou, clamou, o fogo desceu, mataram centenas de profetas, o sacrifício foi consumido, e esse cara termina o culto, uau! Quem é esse cara? Só que horas, ele recebe uma notícia. Jezabel falou que não vai deixar isso barato e vai atrás de você enquanto não te matar, não sossega. A Bíblia diz que Elias tem vontade de morrer. A Bíblia diz que Elias foge e se esconde numa caverna e ora. Sabe o que ele ora? Senhor, me mata. Agora, como que pode uma pessoa que termina um culto desse, jamais visto, jamais relatado, e depois ele foge, vai para uma caverna, dobra o joelho e fala, Senhor, me mata, porque só ficou eu. Não faz sentido se nós não entendermos algumas coisas que acontecem. Algumas coisas que acontecem dentro. Se a minha filha falasse para mim, há uns 3, 4 anos de ministério, então vamos falar aí 12, 13 anos atrás, pai, eu vou fazer psicologia. Eu iria dizer para ela, filha, escolhe outro curso. Eu acho que isso aí não é muito legal, você mexer na mente humana. Aí um dia eu ouvi uma mensagem de um pastor, que eu assim, respeito lá em cima. Ele pregou uma mensagem sobre esse profeta Elias. Naquele dia houve uma iluminação na minha mente, houve uma iluminação no meu entendimento, e eu aprendi que existem doenças na alma que são demônios.
mas existem doenças na alma que não são demônios. Porque se nós atribuirmos somente a demônios, quem usa óculos? Eu uso. Você tem um demônio. Você tem um demônio. Quem aqui tem platina? Você tem um demônio, eu também. Nós tudo está endemoniado. Quem aqui toma algum tipo de remédio para algum tipo de enfermidade? Está em demônio também. Porque se nós podemos cuidar do nosso corpo, por que não vamos cuidar da nossa mente? Por que que o Deus que cuida da nossa mente, então não cuidou da nossa vista? Eu não vou aprofundar na medicina, porque eu não tenho nem bagagem para isso. Mas eu sei que tem algumas coisas aqui que vão despertar você. Primeiro eu quero que você leia Mateus 6:22. Mateus 6:22. Nós não vamos ficar aqui 3 domingos falando de doença, nós vamos ficar aqui falando de cura. Nós vamos ficar aqui falando de poder de Deus. Nós vamos ficar aqui falando da graça de Deus, amém? É isso. Mateus 6:22. Diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremenda trevas são. Aqui não está falando sobre esse olhar que eu estou vendo aqui, que você está me vendo. Aqui está falando sobre perspectiva. Aqui está falando sobre entendimento, sobre valores, sobre princípios. Conforme está dentro de você tudo isso, é o olhar que você tem. Uma pessoa, por exemplo, que de repente, a gente ontem ficou sabendo de uma pessoa que estava começando um relacionamento e iniciando, ou um suposto relacionamento, estava cheio de amargura, fruto de um relacionamento de não sei quantos anos. Como é que você vai olhar com bons olhos um novo, se você está cheio de podridão de um velho relacionamento? Está entendendo aqui ou não? Agora, onde entrou o demônio aí? Então a gente precisa ter uma perspectiva das coisas, porque se você tomar um remédio para o seu intestino, ele não vai curar seu fígado. Pelo contrário, está arriscado ele até estragar. Se você toma um remédio para o seu fígado, isso não significa que os seus olhos vão ser curados. Porque cada coisa vai agir numa determinada área. Por isso os princípios da oração agem numa área, do jejum na outra área, do conhecimento das escrituras na outra área, dízimos e ofertas na outra área. Porque cada chave de Deus vai abrindo cadeias dentro de nós. Quem está aqui, diga amém. Então escute. Se você der uma pesquisada, você vai encontrar 6 doenças hoje muito em destaque na alma do ser humano. Cada domingo eu vou falar de apenas 2, mas eu vou levar você lá na Bíblia para você entender que do mesmo jeito que a gente cuida de algumas partes do corpo, também temos que ter cuidado como estamos cuidando da nossa mente. Quem está entendendo, diga amém. Diminuiu o amém. Quem entendeu, diga amém. Escute, acompanha comigo isso aqui. Salmo 42, 11. Salmo 42, 11. Se você quer encontrar um lugar aonde mais se tem relato de pessoas com crise na alma, pasme. Salmos. Salmos 42, 11 diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Você acha que uma pessoa que escreve isso, ela está bem?
Você acha que uma pessoa que escreve isso, ela está naquele dia maravilhoso? E eu, não contente só com o que eu li, eu fui pesquisar. Quem escreveu isso aqui são chamados filhos de Corá, que são parentes distantes daquele homem que entrou numa rebelião contra Moisés. A terra se abriu e Datã, Corá e Abirão foram engolidos junto com suas famílias. E quem escreve esse salmo é um desses descendentes, que agora não está mais no templo, está exilado e está com a sua alma aflita. Por quê? Porque para aquela época o Espírito Santo não habitava como habita em nós. Naquela época você buscar a Deus era ir no templo, e agora ele está dizendo: a minha alma está inquieta, a minha alma está perturbada, eu não estou bem com aquilo que eu estou vivendo. E eu achei interessante, escute, que aqui o autor que escreveu um estudo sobre isso, diz assim: ele se depara no túnel da depressão, ao sentir essa angústia, ao sentir essa alma inquieta. E está lá na Bíblia. Isso aqui não tirei do livro do Augusto Cury. Isso aqui está na Bíblia. Então, às vezes, a gente não presta atenção, mas uma das 6 doenças que eu quero compartilhar aqui hoje, ou 2, a primeira é sobre a mais tradicional de todas, ansiedade. Esses dias tinha um post, um vídeo de uma pessoa dando uma entrevista, eu não sei se você assistiu, e ela sofre uma crise de ansiedade. Ela sofre uma crise ali e fica e ela precisa se controlar. Agora, por quê? Se nós, caminhando com Jesus, tendo a palavra de Deus, podemos passar pelo que o salmista passou. Agora, os filhos dos primos de Moisés, mas e Davi? Vamos ler sobre Davi. Será que não é para a gente pensar um pouco melhor como nós estamos lidando com os nossos sentimentos amorosos, com os nossos sentimentos do ter, com as nossas angústias, com os nossos desejos, com as nossas crises, com os nossos embates, com as nossas decepções? Será que não é algo que nós precisamos dar uma olhada para dentro e pedir para o Espírito Santo? Porque veja só, Mateus 6,25 diz assim, Jesus dizendo: portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Talvez num primeiro momento a impressão que dá é que Jesus está dizendo: vive de qualquer jeito e não esquenta a cabeça. Não é isso. Ele está falando para nós não termos um modo de vida baseado na ansiedade. E muitas vezes baseado em coisas que pensamos que vai acontecer e que na maioria delas nunca nem chegarão perto de acontecer. A palavra ansiedade, na raiz, lá no grego, eu não estudo grego, mas de vez em quando tem que dar uma pesquisada, estrangulamento. Então, ou seja, eu vivo uma ansiedade, é eu me auto-estrangulando. Não é ninguém, sou eu mesmo. Sou eu mesmo me sufocando de um sentimento, de um pensamento que apenas está aí dentro de mim. E aí é onde entra, Satanás pode entrar ali e usar um problema que você teve para desencadear um processo? Sim. Sim. Mas só isso? Não. Às vezes são as lutas. A minha filha um dia comentou sobre um filme que ela precisou assistir para fazer um estudo. E eu tinha assistido esse filme, mas olha para você ver, assisti com outro olhar, nem prestei atenção. Mas quando ela falou isso, eu comecei a ver esse filme com uma outra perspectiva.
E ali o filme desencadeia uma loucura, uma esquizofrenia na pessoa, por causa do desencadeamento de uma ação que ele viveu dentro da casa dele. Então veja só, se nós não levarmos a sério isso daqui, é por isso que às vezes um pastor, um cristão, ele acaba ao ponto de suicidar. Você notou que esse mês ninguém está falando sobre o Setembro Amarelo? Você não vê. Porque às vezes a gente não presta atenção, mas a única maneira de amenizar um problema é não falando dele. Só que não é bem assim. Você não resolve nenhum tipo de crise simplesmente ignorando ele. Você resolve as crises iluminando ele. Quem está aqui? Se tiver uma crise lá no seu emprego, lá no seu trabalho, no seu negócio, você vai ficar quieto que a crise vai resolver? Não vai. Não vai. Então, olha só, nós podemos passar por momentos de ansiedade, sim, pela nossa condição humana. Mas Jesus disse, não andeis. Não andeis. É diferente de eu passar. É diferente de eu ter um estilo de vida. É diferente de eu fazer escolhas. Lucas 21, 34, olha quantas coisas vai falando sobre a alma. Lucas 21, 34, e por enquanto estou falando só que Jesus falou. Tenham cuidado, Lucas 21, 34, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Aí, ou seja, se eu ando ansioso, eu corro o risco de me perder, de ter atitudes que levam a uma vida de pecado, e quando vier aquele dia, eu estou vivendo em pecado, eu estou no hábito do pecado, eu estou tomado pelo pecado, porque naquele dia, ele vem. Escute, andar ansioso é estar preocupado com coisas sem termos a certeza que elas virão acontecer. E quando nós falamos sobre alma, eu quero só te lembrar o que está em 1 Tessalonicenses. Coloca para mim aí. 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz o santifique o quê? O santifique o quê? O santifique o quê? Todos juntos? O santifique o quê? Agora, inteiramente é o quê? Que todo o espírito, a alma e o corpo sejam preservados. Diga comigo, corpo, alma e espírito. Então, se eu e você tínhamos um preconceito de anularmos a alma, a gente vai ter que rever nosso conceito. A gente vai ter que rever nosso entendimento. Porque você pode estar orando e estando arrebentado por dentro. Muitos anos se tratou esse assunto, como eu disse no início da mensagem, apenas como demônio. Todo psicólogo, psiquiatra, e eu peguei essa época ainda, eram mal vistos. Por quê? Porque eles usavam técnicas. Eu digo para minha filha, você tem a técnica, mas você tem o sobrenatural dentro de você. Você tem o estudo, mas você tem a revelação dentro de você. Então você não tem como não sair na frente com isso aí. Quem está aqui, diga amém. Então a alma, se você pesquisar, você vai encontrar assim, a alma é o centro das nossas emoções. A alma é a identidade individual de uma pessoa. A alma faz com que não sejamos apenas uma produção de ações. Por quê? Porque ela traz a emoção, ela traz a vibração. E quem estabeleceu isso não foi o diabo, foi Deus. Agora olha só, quem conhece Davi? Davi, não é o filho do André não. O que ele é conhecido na palavra? Um homem, agora todo mundo junto, um homem. Então abre para mim Salmo 13:1. Salmo 13:1. Davi aqui, ele está com 3 tipos de angústia na alma. Salmo 13:1. Até quando, Senhor?
Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Não foi um dia, não foi um período de meia hora. Até quando tereis inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos. Lembra de Jesus? Se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Ilumina os meus olhos. Ou do contrário, dormirei o sono da morte. Como é que você explica um homem segundo o coração de Deus está vivendo essa crise? 3 coisas tem nesse salmo de lutas que a gente consegue descobrir com alguns estudos. Número 1, a falta de ação imediata de Deus. Quem já teve aquele sentimento, por que Deus não agiu ainda? Davi está com esse sentimento. Por que Deus não agiu? Até quando? Ou você acha que ele orou assim? Até quando, ó Pai? Não. A segunda é a luta em sua alma, porque ele mesmo confessa. Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? E a terceira luta ali é a ofensa do inimigo. Então, Davi, ele está vivendo, não é um dia, e aqui não tem nada a ver com Betseba, não tem nada a ver com... Aqui ele está vivendo outro momento da vida dele, orando a Deus, num nível de desespero, a ponto de o mesmo jovem que disse assim: eu vou em nome do Senhor, eu já matei urso, eu já matei leão, quem é esse bandido aí para falar? Eu vou. Agora ele está dizendo: até quando? Até quando que o Senhor vai me deixar nessa situação? Podem até acontecer coisas na vida de Davi, como podem acontecer coisas na nossa vida. A questão é como nós reagiremos a ela. O desafio é qual o nível de entendimento que eu tenho de buscar a Deus. Eu, por enquanto, estou falando da doença, vou deixar a receita só para o final. Para buscar a Deus, para não se entregar. Porque quando a gente está com um probleminha na unha, é podólogo. É podólogo. A gente vai no podólogo na hora. Esses dias, eu lasquei uma beiradinha do dente. Eu liguei para o meu dentista, falei: eu preciso mais urgente. Ele falou: eu tenho sábado de manhã. Não tem problema, eu vou lá sábado de manhã. E quando muitas vezes começamos a sofrer na alma, nós não procuramos, nós nos isolamos. Nós desistimos. Falamos: não vou hoje não, estou muito desanimado. Fulano quer chamar você para andar de moto. Não, fala que eu não vou não, eu não estou animado para ir. Vamos na academia. Não estou animado não. Olha, eu vou passar e vou pegar você que eu vou lá no shopping. Não, nossa, que shopping, Deus me livre guarde. Não vou não. A gente vai se escondendo. Só que o Salmo de Davi não termina no versículo 3. Ele termina no versículo 5 e 6. Coloca o versículo 5 e 6. Então ele está sofrendo ali para mostrar para a gente que a alma da gente sofre. Mas ele também não termina ali. Aí ele diz o quê? Então ele ora, ele fala: até quando? Estou desesperado, o Senhor não resolve minha vida, me dá um jeito. Mas ele termina dizendo: eu, porém, confio em teu temor, o meu coração exulta em sua salvação. Dá um aplauso a ele. A alma dele, a alma dele está abatida, mas o espírito dele está consciente que ele pode estar atravessando uma noite de choro, mas tem uma manhã de alegria para a glória de Deus, em nome de Jesus.
Ah, não, você podia dar mais um aplauso. Agora, para uns, é um dia, 2 dias. Então, ele começa chorando na alma, mas ele termina com uma perspectiva de futuro. O grande desafio, não tem aquele ditado, cuida desse resfriado, senão isso aí vira uma pneumonia, sim ou não? Cuida desse resfriado, senão isso aí vira uma pneumonia. Vai no seu dentista logo, porque de uma cárie vai virar um canal, de um canal vai virar uma extração. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Só a pastora, quem lembra disso? Ela vai falar, vai lá, isso é uma cárie. Você não vai, vira um tratamento de canal. Você não vai, você perde o dente. Tudo tem um começo. Você sabe quando está esfriando na fé. Você sabe quando tem um órgão doendo. Você sabe quando tem alguma coisa te machucando. Só que às vezes, você deixa. Você não cuida daquilo. Você fala assim, isso é frescura. Lembra quando eu nunca mais falo para uma pessoa, isso é frescura. Isso é frescura. Sai, isso é frescura. Porque isso é a falta de conhecimento. Porque a única coisa que nós falamos que é frescura é uma das coisas mais importantes para o resto todo do corpo. Porque a Bíblia fala que se você está alegre, o seu rosto está resplandecido. Se você está triste, os seus ossos estão doendo. Então a Bíblia não brinca com essas áreas. A gente que muitas vezes não presta atenção. Escute, existem substâncias, aqui eu vou ter que ler porque eu fui copiar lá do Google. Existem substâncias que a mente saudável produz, assim como substâncias que uma mente inquieta produz. Uma ajuda a curar e a outra ajuda a adoecer. O cortisol ajuda a combater o estresse e é produzido pelas glândulas suprarrenais acima dos rins, que com exercício, com boa alimentação, com bom descanso, você produz. A serotonina, o hormônio do prazer, você combate, né? Não produz. A serotonina, sim, o hormônio do prazer, ela regula o sono, o apetite e o humor. A endorfina, aquela sensação de dever cumprido após a academia, por exemplo. Que você fez a academia e você fala assim, uau, estou bem. É que o seu corpo produz. Eu evito, há 50 anos, minha mulher está aqui sabe, eu não tomo remédio para dormir. Eu não tomo remédio para dor de cabeça. Eu não tomo remédio para acordar. Eu não tomo. Às vezes eu levo para uma viagem de avião e eu falo assim, não vou tomar não. Sabe o que eu faço? Eu acordo mais cedo aquele dia, eu não dou uma cochiladinha, eu faço um exercício para o meu corpo estar cansado. Se o seu corpo não está cansado, você fala assim, eu não sei por que eu não estou dormindo bem. Você não cansa seu corpo. Eu não sei por que eu estou perdendo meu sono, mas você está de férias, está o dia inteiro deitado, está o dia inteiro em repouso, você vai ter sono como? E o interessante é que quem criou isso? Quem criou isso? Quem criou essa substância dentro de nós? Quem criou você? Então Deus criou você e o diabo foi lá, como é que chama? Que eu confundo. E o diabo foi lá e falou, vou encher de cortisol. Foi isso? Não. São as ansiedades, são as preocupações, são as adversidades. E que a gente não termina o Salmo 13, a gente para na angústia, a gente não termina na contemplação da salvação, a gente não termina tendo uma perspectiva de futuro, a gente para no verso 3 ali, e ali no verso 3 a gente fica. Até quando, até quando, até quando? E a gente não dá um próximo passo para aquilo, mas eu sei que o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Dá um aplauso aí. A gente para. Ó, esse assunto, ele hoje, ele é tão importante quanto uma pessoa paralítica voltar a andar. Porque eu fiquei impressionado. Vocês já viram aquela menina que era ginasta, foi fazer esqui e ficou paralítica? Esqueci o nome dela. Alguém lembra? Ontem eu vi a matéria dela. Jade Barbosa. Jade Barbosa. Aí,
ela foi superando aquilo lá. Ontem eu vi ela participando de um jogo de tênis de cadeira de roda. Então a pessoa, ela pode estar na cadeira de roda com uma mente curada. E ela pode estar andando com uma mente doente. Você entendeu a diferença? Ela pode estar lá na cadeira de roda, mas com uma mente... Eu não estou falando que é fácil. Eu estou falando que ela pode estar num estado tão complicado para quem já foi uma atleta, e agora, e tem aquele outro também, artista, né, que foi aí, que para lá e para cá, mas a mente, pelo menos a gente espera, a mente está curada. Mas quantas pessoas estão andando sem nenhum tipo de hematoma? Uma pessoa que é abusada na infância, que de repente não tem nem marcas de violência, um sócio que é roubado, não tem marcas de violência. Um marido, uma esposa que traiu, não deixou no cônjuge marcas de violência. Mas a alma dela, como é que está aquilo? O interno dela, como é que está aquilo? Então, escute isso. Até as pessoas mais de Deus já atravessaram problemas. Se você estiver atravessando, não brinque com isso. Você busque a Deus, mas busque também um médico. Você busque a Deus, mas se for preciso, tome um remédio. Porque esse dia eu fui no médico, eu voltei com um negócio chamado vitamina pro sol, como é que é? D. Falou assim, ó. Eu falei, não, eu tomo sol. Eu falei, não, você vai inteirar com esse negócio aqui. Mas peraí, mas eu vou no sol. Eu falei, não, mas no sol só agora não vai resolver, não. Você tem que tomar vitamina D. Por quê? Porque o mesmo corpo que produz o hormônio do prazer é o mesmo corpo que produz o hormônio do estresse. Você está entendendo aqui ou não? Você está entendendo aqui ou não? E qual é o problema? É como eu estou fazendo algumas coisas. Lembra de Marta e Maria? Marta estava estressada. E estava estressada por quê? Porque ela estava servindo demais. Então tem gente que não nota e vai entrando. Um amigo meu que já pregou aqui, um outro amigo foi pregar na igreja dele e falou, ora pelo fulano, uma grande igreja. Ele está com aquela síndrome de burnout. E ele não está conseguindo parar. E ele está falando demais, ele está repetitivo, ele está tomando remédio para dormir, ele está tomando remédio para acordar, ele está tomando remédio para comer, e ele não está conseguindo parar. E aí a esposa está levando os amigos para pregar, para pelo menos ele não pregar. Mas ele não prega, mas fica meia hora falando. Eu estou falando agora. E de um amigo que é comum e que já teve na nossa igreja. E ele está nesse estado. Não dorme, não come e tal. E aí eu fui ver sobre a questão do sono. Como que o sono, graças a Deus, tem lutas, mas eu deitei, posso até dormir pouco, mas durmo pouco o suficiente. Mas tem gente que não consegue dormir. E ali ele está até orando. E ele tem que orar, mas talvez ele precise procurar uma ajuda. Quem está aqui? Quem está aqui? Irmão, quem fez você foi Deus. Seus órgãos genitais, quem colocou lá foi Deus. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Não pense você, não, o diabo foi lá e colocou os órgãos genitais. Não. Tudo no nosso corpo, quem fez foi Deus. E Deus sabe da importância das substâncias serem controladas. Você está aqui? Porque se for assim, mulher não pode tomar reposição de hormônio. Então, porque ela está endemoniada, então. Não deixa ela endemoniada. É assim? Não é assim. Descobrimos que não é assim. Quantos casamentos acabaram porque não houve reposição hormonal? E a pessoa fala assim, não me ama mais, não tem mais prazer, não tem mais desejo, não tem mais, acabou nosso casamento. E a pessoa não sabe o que está acontecendo. Você está aqui? Você está aqui? Você está ficando com uma carinha assustada? Irmão, isso é Bíblia. E quando você conhece a palavra te liberta. Você pode... jovem... Assustadoramente, índice de jovens ansiosos abaixo de 25 anos. Porque a pressão é forte, irmão. A pressão é forte. O Instagram judia de um jovem que está atravessando um momento ali. Porque ele está vendo coisas e ele está vendo tão distante da vida dele. Ele está vendo realidades
que ele fala assim, eu nunca vou ser feliz, porque eu não tenho como chegar nessa realidade. O que acontece com ele? Ele começa a ser ansioso, cai para as drogas, cai para a bebida, cai para a pornografia, cai para o sexo e vira um adulto todo deformado. Por quê? Por causa da ansiedade. Quem está aqui, diga amém. O segundo assunto é sobre a síndrome do pânico. Eu até falei o ansioso primeiro, porque se eu falar síndrome do pânico, o ansioso já fica ansioso. Então nós vamos falar primeiro sobre a ansiedade. Mas agora, Isaías 41, 10. Será que tem na Bíblia sobre isso? Isaías 41, 10. Calma que vem a receita, calma que vem a oração, mas eu preciso ampliar a sua mente para isso, eu preciso dar uma base. Amém, amados? Isaías 41, 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Dá um aplauso aí, ué. Então, por que Deus está falando para não ter medo? Porque temos. Ele fala para Josué 3 vezes, Josué, Moisés morreu, não tenha medo, Josué. Ai meu Deus, e agora Moisés morreu, todo mundo amava Moisés, como é que eu vou liderar 3 milhões de pessoas? Ai meu pai, e agora, o que eu faço? Josué, não temas, eu sou contigo. Tem hora que vem algo diante de nós, que a gente tem medo, mas nós não podemos nos esquecer, que mesmo com medo, Ele continua agarrado em nossas mãos. Dá mais um aplauso aí, pelo amor de Deus. Escute, eu li no livro, o medo são como buracos em um barco, que apesar de estarmos atravessando o mar, ele vai permitir que a água entre e que o barco afunde. O medo para a gente. Eu tive um período de muito medo de fazer, medo, eu queria que nada mais corresse risco na minha vida. Aquilo não era normal, aquilo era errado, porque não tem como você viver sem correr risco. Irmão, você sair da sua casa e ir trabalhar, você corre risco. Tanto é que o seguro de trabalho, ele começa quando você sai da sua casa e ir no seu trabalho. Não é quando você entra na empresa, é quando você sai da segurança da sua casa. Ou seja, eu para sair para trabalhar, eu estou correndo risco, eu pulando, saltando de paraquedas, eu estou correndo mais risco também, não tem jeito. Eu fazendo qualquer coisa, eu estou correndo risco. Eu posso trocar uma lâmpada, eu estou correndo risco. Eu posso estar lavando o chão, eu estou correndo risco. Eu posso estar estendendo roupa no varal, eu estou correndo risco. Então, o risco, ele está na vida de todo mundo. Agora, o medo que te para, o medo que te trava, o medo que faz você, eu não acredito em mais ninguém, eu não acredito em amor, eu não acredito não sei o quê, eu não acredito em Deus. Porque Deus deixou eu passar o que eu estou passando. Você está aqui? A síndrome do pânico pode surgir na idade de menos de 25 anos. Não é mais, é menos. Se o pastor André estivesse aqui, ele podia dar o testemunho. Um período da vida dele tenso, que ele me ligou algumas vezes. Apóstolo, ora por mim. Eu estou achando que eu vou morrer. Apóstolo. Falei, irmão, calma, você não vai morrer. Você está onde? Eu estou aqui em casa, tem ar suficiente. Mas sabe por quê? Eu fui estudar. Segundo estatística, 1 a cada 75 pessoas sofrem de síndrome de pânico. E esses ataques podem durar de 10 a 20 minutos. Esses dias, aí tem um vídeo que eu falei para você, síndrome de pânico. Para a medicina, eles costumam chamar do medo do medo. Olha aqui, o medo do medo. Você quer? O medo já é ruim. Agora imagine uma definição do medo do medo. E não para por aí.
segundo dados, para a medicina, as causas são desconhecidas. Entende-se que pessoas muito estressadas, as chamadas ligadas no 220, que não param, sempre precisam de mais, não conseguem ter tempo de descanso, vivem embaixo de ambientes tensos. Isso aqui eu estou lendo que eu pesquisei. Vivem embaixo de ambientes tensos de trabalho, pressão, muito tempo sob pressão, tendem esses tipos de pessoas serem voltadas para crises da síndrome do pânico. Muitos com medo dessa situação, está no Google, muitos com medo dessa situação acabam indo para as bebidas, para as drogas, para a prostituição, como escape, e acabam sim sendo presa fácil para Satanás. Eu tenho um amigo que ele teve um problema seríssimo no casamento, e eu tive a oportunidade de conversar com ele, grande líder, e entrou para um caminho de adultério, viveu 2 anos desgraçado mesmo. E quando ele voltou assim, graças a Deus, recuperou seu casamento, recuperou sua vida, recuperou seu ministério. Eu falei, cara, o que aconteceu? Ele falou, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que um dia eu olhei para dentro de mim e estava vazio. Eu não sei o que aconteceu, mas um dia eu olhei para dentro de mim e eu estava vazio. Então, às vezes, a gente, por não ter um pouco de visão, a gente sempre rotula algumas coisas. A gente tem uma tendência a levar sempre ali o óbvio. Por quê? Porque parece que o óbvio é comum. Então, vamos na linha do comum. Mas a gente não sabe as coisas que podem acontecer desencadeada por situações que nós não temos o controle. Aquelas que você tem o controle, está no campo das escolhas, você vai sempre lhe dar melhor. Mas aquelas que você não tem o controle, bate aquele senso de injustiça. Bate aquele senso de, poxa, mas por que eu estou passando isso? E é nessa hora que o diabo pode aproveitar essa circunstância e te dar um empurrão. E te lança no labirinto. E aí sim. Aí você saiu do campo do orgânico e entrou no campo do espiritual. Porque o diabo não sabe o que você pensa. Fala para quem está do teu lado, o diabo não sabe o que você pensa. Não, fala com fé, irmão. Ele não sabe o que você pensa, não, ele era onisciente. Fala, o diabo não sabe o que você pensa. Mas ele deduz o que você faz. Falei, mas ele deduz o que você faz. Você está aqui ou não? Deus criou corpo, alma e espírito. Nunca se esqueça disso. Repete comigo. Deus criou corpo, alma e espírito. Caminhando aqui para a receita. Abre o Salmo 103, verso 3. Salmo 103, verso 3. É Ele que perdoa todos os seus pecados. Não importa o pecado. Não importa. É Ele que perdoa todos os seus pecados. E cura, é baseado nisso o tema, e cura todas as suas doenças. Ele não está falando que cura dor de cabeça, câncer. Ele está falando que cura todas as suas doenças. Qualquer coisa que te rouba a plenitude é uma doença. Não encare como normal. Não encare isso como, a vida é assim mesmo. Não, a vida não é assim mesmo. A vida não é assim mesmo. Que resgata a sua vida da sepultura, da morte, e o coroa de bondade e compaixão. Pessoas com doenças na alma se tornam frias, indiferentes, solitárias, negativas. E coroa de bondade e compaixão que enche de bens a sua existência.
Então, se tem algo que esvazia a minha existência, é algo que precisa ser revisto. Por isso que ambientes que anulam você são tóxicos. Esses dias eu vi eu até coloquei para um grupo de líderes. Tem acho que é samambaia. Tem uma samambaia e ela está num tubo de plástico, dessa grossura assim, ó. Aí tem um vaso e tem um tubo de plástico assim, ó. E a samambaia está ali dentro. Então, o tubo de plástico, e o vaso, e um tubo de plástico assim, e a samambaia ali dentro. E aí a ideia do post, eu não lembrei, se não poderia ter pego para mostrar. É assim, é isso que acontece quando tudo que te impede sai da sua vida, quando ambientes tóxicos, quando pessoas tóxicas, com situações tóxicas. E aí eles tiram o plástico e abre, meu irmão, 1,5 metro de diâmetro, assim, que ela abre. Então tem coisas dentro de nós que Deus quer abrir nesses domingos aqui. Tem coisas dentro de nós que Deus quer curar. Talvez você viveu uma adolescência fora dos modelos. Isso não é o padrão. Talvez você tenha tido uma experiência na infância fora dos padrões. Isso não é o padrão, isso não é o normal. E aquilo pode ter gerado em você alguns tipos de situação. É um perigo muito grande quando eu pego as minhas dores e faço delas doutrinas. Faço delas verdades absolutas. Não, eu vivi o meu contexto. Eu tive a minha experiência. Você teve a sua. Um líder, ele tem que ter um cuidado muito grande, porque ele pode fazer da experiência dele uma doutrina. Não, e foi a experiência dele. O único que viu a sarça queimar foi Moisés. Ninguém mais viu. E Moisés poderia ter falado, olha, se Deus falar com você, a sarça tem que queimar. E Paulo não viu a sarça queimar e o Senhor se apresentou. Aí Paulo falou assim, para Deus falar com você, ele tem que se apresentar. Porque para mim ele se apresentou, para Moisés foi na sarça, que lá nem vale mais. Não é isso. Mas para uma mulher com feridas na alma, Jesus senta do lado e diz assim, se você soubesse quem te pede água, você pediria água. Porque essa água que você toma vai te dar sede na alma. Mas essa água que eu tenho vai saciar todo o seu ser. Dá um aplauso a ele. É essa água. É essa água. E que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude, presta atenção, não é a velhice. Então é um jovem que está sofrendo na alma. A sua juventude se renova como a águia. Por que a águia? Por causa dos voos altos. Quantas pessoas, se não, eu não sei se você já teve algum tipo, fala assim, não quero esse negocinho aqui. Sabe quando fala assim, está tudo redondinho. Irmão, eu acreditei nessa verdade. Está tudo redondinho. Isso é uma mentira do inferno. Eu vou repetir. Aí uma coisa fala assim, está tudo redondinho. Ali pode ser o primeiro passo da sua queda. Ali pode ser o primeiro estágio do seu fracasso. Porque esse negócio está tudo redondinho. É quem não quer mais correr risco. É quem acha que está tudo seguro. É quem acha que não, agora daqui não, nada mais acontece. Aí você impede de continuar a viver o plano de Deus. Quando Deus veio na terra, 33 anos, levantou os discípulos e falou, ide, ninguém foi. Ficou todo mundo ali, redondinho. Sabe o que Jesus fez? Jesus coloca no coração dos líderes religiosos uma perseguição. Teve gente que morreu. Sim. E Jesus coloca aquilo dali para todo mundo ir. Aí o evangelho chegou até nós. Porque enquanto estava todo mundo redondinho, estava todo mundo lá. Em nome do Senhor Jesus, não deixe doenças na alma,
você ficar procurando algo tudo redondinho. Deus é um Deus de futuro, Deus é um Deus de coisas grandes, Deus é um Deus de realizações. E olha, quem está falando para você sabe o que está falando para você. Eu não li, copiei e colei. Eu li dados de medicina, mas de Bíblia. Pense comigo, quantas vezes tomamos remédio para o estômago, tomamos remédio para uma dor de cabeça, e o melhor e principal remédio, a palavra, ela é deixada de lado. Ela é colocada em segundo plano. Ela é colocada como algo para quando eu estou bem. Não. A palavra de Deus é para quando você está bem ficar melhor, mas para quando você está mal, voltar a ficar melhor. A palavra de Deus não é só para quem está mal. Eu li um negócio que, não se culpe pelo sofrimento e nem se pressione. Quando você fala para uma pessoa, vai, você está precisando fazer isso, você está precisando fazer isso, você está precisando fazer isso, você está pisando nela, você acredita? Você acredita nisso? É porque eu imaginava que eu estava ajudando. Vai, eu estou assim nela. Você sabe o que ela precisa? Você sentar do lado, só segurar na mão dela. Fala assim, eu vou ficar aqui deitado com você. Você vai aliviar ela. Por isso que Jesus está conosco todos os dias da nossa vida. Uma hora ele está sentado do lado. Outra hora ele está falando, levanta e resplandece. Já deu um tempo. Elias na caverna, ele não recebeu uma palavra de Deus no primeiro dia. Deus deixou ele lá um pouco. Deixa ele um pouco lá. Deixa ele lá. Dá comida para ele. O que ele gosta de comer? Um pãozinho com carne. Pede para o corvo levar. O que ele gosta de comer? Um sundae de caramelo. Pede para levar. O que ele gosta de comer? Uma pizza de calabresa. Pede para levar. Aí tem uma hora que Deus vai e fala, Elias, sai da caverna. E quando Elias sai da caverna, Elias ainda lamenta. Só sobrou eu. Olha o sentimento solitário. Só sobrou eu. Aí Deus diz para ele, não, Elias. Tem mais 7.000 aí que estão passando luta também, Elias. E tem um detalhe, Elias. Eu não desisti de você, porque você está passando luta. Porque você tem reis a serem ungidos. Você tem profetas a serem levantados através da sua vida. Abre a sua mão aí, abre. Feche seus olhos. Qual é a área que Deus precisa curar? É lá na infância. Você é uma pessoa que precisa de aceitação. Você é uma pessoa que precisa de destaque. Você é uma pessoa que precisa estar sofrendo. Pasme. Tem pessoas que têm tantas feridas na alma que compensa para elas não serem curadas. João 14:1 é uma receita. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, eu vou preparar lugar para vocês. A segunda receita, o próprio Jesus dá em Mateus 11:28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Pessoas cansadas, não estão cansadas no corpo, aguentam carregar muito peso, mas estão cansadas na alma, que não conseguem se levantar de uma cama. Lucas 12:6, vem com outra receita, de quem? De Jesus. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. 1 Pedro 5:7 é de alguém que viu a crise na pele. Lancem sobre ele, aquele que um dia o negou, agora está dizendo, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês.
Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Você não está sozinho. Você não é único.